Finalmente, um plano perfeito de paz para a Palestina com Israel, apresentado por ele, o Laranjão, Trump. Ele será o Prêmio Nobel da Paz esse ano? Olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais. E a gente viu ontem, né, essa apresentação desse plano nessa reunião que teve na Casa Branca entre Trump e Netanyahu. Finalmente, a gente tem que elogiar, porque a gente vinha criticando aqui o que estava acontecendo na Palestina, aquela barbaridade, aquela crueldade sanguinária, porque uma coisa é a legítima defesa de Israel, que tinha direito, depois dos ataques, né, do Hamas a Israel, todo o direito à legítima defesa, de partir para cima e de eliminar terroristas e tentar também trazer os sequestrados, né, os reféns, e também aqueles que estavam mortos, os corpos, para suas famílias. Então Israel foi para cima, legitimamente, só que chegou um ponto que já estava passando da legítima defesa. E o que a gente vinha vendo acontecendo, como a ONU já estava ali colocando como um genocídio, realmente o que estava acontecendo era seríssimo, gravíssimo, uma desumanidade com o povo palestino, uma crueldade, gente passando fome, nem comida estava sendo distribuída direito, gente morrendo nas filas atrás de comida, gente sendo metralhada, pessoas, humanos como nós. Eu não estou falando dos terroristas, esses aí tem que ser eliminados realmente, porque com terrorista não existe negociação, existe eliminação. É o que eles entendem, a linguagem do sangue, infelizmente. Mas o que vinha acontecendo em Israel, na Palestina, o que vinha falando Netanyahu, o que vinha falando Trump, não vinha reconhecendo para o futuro um Estado palestino. Então, vinha falando desrespeitosamente, friamente sobre uma Riviera, sobre um paraíso que iam construir lá, sem levar em consideração o povo palestino, o Estado palestino. Isso aí estava claro para a gente. Então, a gente vinha criticando isso aí. Só que ontem, depois dessa reunião, desse encontro entre Trump e Netanyahu na Casa Branca, as coisas mudaram. E esse anúncio foi uma boa nova, a gente tem que elogiar. Na hora de criticar, de bater o que está errado, vamos bater e falar a verdade dos fatos. E esse fato de ontem é muito positivo, a gente tem que elogiar, né? Então eu estou vendo assim que coisas boas vêm, sinalizações boas vêm acontecendo. Desde a ONU ali, daquele evento da química entre Trump e Lula, já foi uma notícia boa, uma sinalização de coisas mais positivas, né? De amainar, né, os ânimos, acalmar, conversar, dialogar. Esse é o caminho da política, a negociação, a conciliação no que pode ser conciliado. Então já foi uma boa reunião, apesar de algumas coisas que o Laranjão falou no seu discurso escrito, né? Mas o que ele falou espontaneamente foi muito mais positivo. E vamos ver os resultados, porque não é só falar, não é só sinalizar. E agora essa semana começa com esse anúncio. É muito bom isso aí, que aquela região, que os israelenses, os palestinos encontrem a paz. São muitas décadas de destruição, de assassinatos, de eliminação de um lado contra o outro. É terrorismo, é sangue, é tudo isso. Isso é muito triste. Famílias sofrendo, pessoas que querem somente viver em paz dos dois lados. Então, com essa sinalização, algo pode ser positivo, só que não sejamos inocentes, porque de um lado está o Hamas, um grupo terrorista, do outro lado tem extremistas de Israel que também não querem esse plano a princípio, porque esse plano ali, a gente dando uma olhada, né, ele planeja que faça o seguinte, que dê um cessar-fogo imediato, isso se o Hamas aceitar, porque Israel, através do seu primeiro-ministro, já aceitou, mesmo apesar da resistência dos extremistas lá dentro, dos israelenses extremistas que fazem parte do governo Netanyahu. Então, mas Israel já deu o sinal que aceita. Agora vai vir o Hamas, se vai dar o sinal. Por quê? Isso aí é para acabar com o Hamas. Se você ver bem esse plano, é simplesmente acabar com o Hamas. Ou seja, pela paz,
por esse plano de paz se eles aceitarem devolver as armas, libertar os reféns, entregar os corpos dos reféns que estão mortos, que são em torno de 50, 48, alguma coisa assim. São 20 vivos, é o que se fala, né? E o restante ali, em torno de 28, seriam mortos. Então, devolver os vivos, reféns israelenses, devolver os corpos dos mortos. Entregar as armas, acabar com qualquer espécie de luta, entregar as armas. Eliminar essa rede militar do Hamas dentro da Palestina. E aí seria estabelecido para isso uma força internacional, como uma força internacional de vigilância, de verificação, de controle da faixa de Gaza. Supervisionado por um conselho de paz. Um conselho de paz presidido por quem? Por ele, o Laranjão, Trump. É claro, ele tem que trazer para ele. Ele quer o Nobel da Paz. Ele quer o Nobel da Paz, então ele puxou para ele. Presidido esse Conselho de Paz por ele, fazendo parte também o Tony Blair, o ex-primeiro-ministro da Inglaterra lá, que vai coordenar esse grande programa de paz, esse plano de paz para a região. Então basta o Hamas aceitar. Isso que vai ser muito difícil, né? Porque terroristas, não vai ter poder, não vai fazer parte, o Hamas não vai poder fazer parte do governo da autoridade palestina que vai assumir, né, com esse conjunto de forças e de políticos da região também, do Oriente Médio ali, para fazer parte, para estabelecer esse novo governo da autoridade palestina, sem o Hamas, para aí sim, quando tiver tudo estabilizado, aí a criação do Estado palestino, coexistindo com o Estado de Israel, quer dizer, o plano é perfeito, né? Vamos ver se essas duas partes, os terroristas do Hamas, vão aceitar entregar as armas e acabar o Hamas pela paz, ou se eles não vão aceitar e vão resistir e vai ter que ser exterminado pela força, como já disse o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que se ele não aceitar, vai para cima para destruir pela força. Então vai ser assim, cabe a eles aceitarem ou não. E tem a resistência dos extremistas lá do lado de Israel, que faz parte do governo Netanyahu. Vamos ver esses dois lados. Esperamos que aceitem esse acordo de paz e que se estabeleça essa força internacional, esse conjunto de governança também internacional para um futuro Estado palestino e também os reféns voltem para casa, os corpos dos mortos sejam devolvidos e a gente finalmente, né, veja paz naquela região. E que se isso acontecer, que ganhe Trump, Laranjão, ganhe o Prêmio Nobel da Paz, que ganhe. Porque se isso acontecer, realmente é a coisa mais importante em termos de paz no mundo esse ano. Aí eu não estou aqui, eu tenho sou contrário a muitas coisas do Laranjão, do Trump, aí, da extrema-direita, do bolsonarismo, assim também como eu sou contra a esquerda, aí, muita coisa também, que também tem os seus extremistas, né? Mas a gente tem que avaliar os fatos, né? E elogiar quando os políticos acertam. E nisso aí o Laranjão é um golaço, vamos dizer assim. Tem que reconhecer, aplaudir, né, essa iniciativa dele por um plano de paz na região lá. E aí, por que a gente começa a ver? Por que isso acontece? Porque o Laranjão está mudando a ficha, né? Está virando o disco, está mudando a chave. Ele vem com a popularidade baixíssima desde que ele assumiu o Laranjão lá nos Estados Unidos. Eu fui dar uma olhada nisso. Por exemplo, a The Economist, né, que é um grupo de mídia em inglês que faz um acompanhamento de popularidade do Trump lá e de vários governantes do mundo também. Em tempo real, ele vem acompanhando as pesquisas e vai fazendo uma média. O Laranjão está hoje com 39% de aprovação, 56% de desaprovação. Isso dá uma diferença aí de aprovação embaixo, 17 pontos para cima a desaprovação, 39 a 56. É uma desaprovação altíssima e uma aprovação baixíssima, pior do que está o Lula aqui no Brasil. Eu fui dar uma olhada para comparar também. Lula está com uma aprovação, se eu não me engano, é 41%.
46% na média de aprovação hoje. Depois da ajuda do bolsonarismo, ele hoje recuperou, está com 46% Lula de aprovação e 51% de desaprovação. Uma diferença de 6 pontos. Então, veja bem, se a gente acha que Lula está mal aqui no Brasil, imagina o que está achando lá o Laranjão nos Estados Unidos, a desaprovação altíssima e a aprovação baixíssima. Então ele teve que virar a chave por causa disso, porque vai ter eleições em breve do Congresso americano, ele pode perder o controle das casas lá. Então ele tem que fazer algo diferente do que ele vinha fazendo. Ele estava tentando fazer da maneira dele, o que ele pensa, o que ele acha, com o seu narcisismo, a sua arrogância, o seu autoritarismo. E aí ele teve que mudar o jogo. Por isso que ele virou o Trumpinho, paz e amor, lá a partir da ONU, com Lula, né? Trocando afagos, né? Dizendo que rolou a química. E agora vem com esse plano de paz totalmente diferente do que ele falava, que não reconhecia o Estado palestino, querendo criar uma Riviera ali, mas não falava em povo palestino e nada disso, só vendo cifrões na frente dele, né? E não dava importância a povo, a gente, a seres humanos. E agora ele vendo que a desaprovação só aumentando, virou o jogo agora ele está todo amoroso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas acostumadas com poder e dinheiro, se está perdendo poder, ele vai dar um jeito de passar uma coisa que às vezes ele não é. Mas, mesmo que ele não seja, o que ele está fazendo agora é positivo e vamos aplaudir. E esperamos que isso se estabeleça, né? Que essas mais medidas e atitudes de paz, de concórdia, de diálogo aconteça, né? Não só com o Brasil, em relação ao Trump, não só com o Brasil, mas em relação com a Palestina, com os israelenses, em relação à Ucrânia, com os russos também, e que vá se chegando a caminhos de ter mais paz nesse mundo e mais equilíbrio, né? Para a gente viver em paz e acabar com tanta guerra e tanta destruição e tanta desordem e tanta desunião entre os seres humanos. E é assim, vamos em frente, com otimismo, né? Que dias melhores virão. É isso aí.